Senhor, irmãos. Amém? Pega a sua Bíblia. É 2 Reis 5. Aleluia. Segunda Reis 5. Versículo 26. Aleluia. Você já sentiu a presença de Deus aqui? Segunda Reis 5, versículo 26. Eu vou ler o 25 antes. Amém? Diz assim: Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Só um, glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, estão bem forte aí. Fala para o seu irmão aí, está preparado? O pessoal perdeu a coragem com a palavra, né? Pode sentar, irmão. Bom, o texto aí, ele está falando especificamente sobre o final de um fato que aconteceu desde o começo do capítulo. E fala a história de um homem chamado Naamã. Eu vou contar um pouco da história para quem não conhece. E Naamã, ele era general do exército da Síria, um dos inimigos de Israel. Mas naquele tempo ali, estava no período onde essas duas nações elas tinham paz. É muito raro, aliás. Até hoje não tem paz lá com essas nações. E eles passavam por um momento de paz. Mas muito mais paz por medo de Israel, por causa do seu inimigo que era poderoso. Até porque lá na própria casa de Naamã tinha uma serva, uma menina que era do povo de Deus, só que ela era escrava. Ou seja, a Síria já tinha vencido Israel em batalha, e tinha levado ali um dos seus espólios, era essa menina. E essa menina ficou na casa de Naamã, que era o chefe do exército. Talvez a gente já ouviu essa palavra várias vezes. E ele era a pessoa, naquele tempo ali, mais poderosa. Então, onde ele chegava, o pessoal já sabia que vinha alguém de autoridade, alguém de poder e alguém que colocava medo. Era um chefe de um exército muito poderoso. Porém, a Bíblia diz que ele era leproso. Ele era um doente. Por trás de toda a sua capa, por trás de toda a sua autoridade, ele tinha algo dentro dele que era escondido, era algo que afetava a sua vida física totalmente. E muitas das vezes ele sempre, ao liderar o exército, ele sempre estava escondido através da sua farda, para que ninguém visse a sua doença. Porque talvez, se as pessoas vissem a sua doença, fosse um sinal de fragilidade, de fraqueza. E talvez as pessoas olhariam e falassem, todo-poderoso, mas olha só, está com uma enfermidade que vai dominar ele, está com uma enfermidade que não tem cura, está com uma enfermidade que vai matá-lo. E talvez fosse esse o pensamento dele. Então, toda vez que se apresentava, ele se apresentava forte, ele se apresentava na sua autoridade, ele se apresentava de tal forma que as pessoas olhassem para ele e tivessem medo, temor. Mas ele era leproso. Ele tinha algo que tinha o poder de matar a sua vida. E aí o texto continua, vai falando que um dia ele vai se trocar e a menina
que estava presa, que não tem o seu nome declarado, não tem o seu nome aqui nominal na Bíblia, mas ela fala para ele: olha, quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta que há lá em Israel. Certamente ele seria curado. E aí então ele se propõe, né? A senhora dele vai lá e conversa com ele, e propõe a ele ir visitar o profeta. E aí ele sai com o seu exército, né? Eu vou encurtar um pouco a história. Ele sai com o seu exército e vai chegar até lá na terra de Israel. O rei de Israel, quando vê que ele está chegando, ele se apavora, ele acha que ele veio para guerrear, ele veio para batalhar, ele veio para destruir aquela nação, né? Mas mal sabia ele que Deus é que tinha um propósito, Deus é que tinha um projeto, e que Deus está acima de todas as coisas, acima de todo pensamento, acima de toda intenção do coração, acima de todo planejar do homem. Deus está acima de todas as coisas, irmãos, está acima daquilo que eu posso imaginar, Ele está muito além da minha capacidade, da minha intelectualidade, do meu nível de conhecimento. Deus, Ele é sempre mais. E aí o profeta fala: calma, ele veio falar comigo, o negócio é comigo aqui. Nossa, que silêncio. Quando um homem de Deus, irmãos, fala, é isso que precisa acontecer. Precisa ter paz, precisa ter silêncio, precisa ter temor, para que Deus tenha a exclusividade da manifestação. E aí o que acontece quando ele chega lá? Ele vem na expectativa dele. Ele chega, imagina na sua mente: olha, eu vou chegar lá, eu já estou levando aqui uma oferta, já estou levando aqui um presente, estou levando aqui coisas para oferecer para ele, né? Mesmo ele não sendo do povo de Deus, né? Porque a Bíblia diz assim que quando você se apresentava diante de um profeta, você tinha que levar uma oferta para ele, né? Mas ele não conhecia, mas certamente a menina deve ter dado uma instrução para ele, ou ele mesmo achou assim: olha, se eu vou levar lá e ele tem poder para me curar, que custa eu pagar para ele, né? Ele vai mudar a minha vida, ele vai mudar a minha história, ele vai me dar uma outra oportunidade, ele vai esticar o meu prazo de validade na terra. E ele chega com a sua imaginação: olha, eu vou levar os presentes, vou chegar lá, vou falar com o profeta vai chegar, e ele vai clamar a Deus, e vai ser algo extraordinário. E nada disso acontece. A Bíblia diz que quando ele se apresenta diante da casa do profeta, o profeta não se manifesta. O profeta manda um mensageiro para ele e fala assim: olha, aquilo que você veio procurar aqui está naquele rio. Vai lá e mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Ele recebe essa notícia e fica indignado. Olha, eu planejei isso, deveria ser assim, deveria ser desse jeito, ele deveria orar, ele deveria pelo menos me receber, ele deveria pelo menos se apresentar, né? Eu sou o general do exército, eu sou alguém de autoridade, né? Mas, irmãos, o nosso conhecimento, a nossa intelectualidade, a nossa autoridade, irmãos, diante de Deus não é nada. Diante de Deus, ela não serve para nada. O meu conhecimento para Deus não serve para nada. A minha intelectualidade não serve para nada. A minha capacidade para Ele não serve para nada. O poder que às vezes Ele derramou na minha vida também não serve para nada, se Ele não for o foco essencial da minha vida. Só que ele não pertencia ao povo de Deus, então ele não sabia as regras. Ele não sabia a conduta, ele idealizava aquilo. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós estamos assim diante de Deus, nós estamos idealizando o modo como Deus tem que agir, como que Ele tem que falar, a hora que Ele tem que falar, a hora que Ele tem que ministrar, a hora que Ele tem que fazer isso. Não, irmãos, eu preciso me apresentar diante de Deus e estar disponível para o que Ele tem para fazer através da minha vida. É isso que eu preciso fazer hoje em dia, é eu me apresentar para Ele. Vai ter convocação de oração, irmãos. Não deveria existir isso. Você deveria se convocar para orar diariamente pelo povo de Deus, pelos projetos de Deus, pela palavra de Deus, pela paz de Israel, e estar disponível para Deus usar a sua vida, seja onde for. O problema é que a gente hoje em dia quer escolher a forma como Deus tem que atuar, irmãos. E Deus veio te falar hoje que Ele age no jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer, e você precisa estar disponível para fazer a sua vontade.
Pare de querer aceitar presentes do mundo para que a sua conduta diante de Deus seja vista. Era isso que Geazi queria. Em todo esse processo aqui, ele não está envolvido. Mas ele está querendo receber algo em prol daquilo que Deus vai fazer. Mas Deus me escolheu e te escolheu, irmãos, não para que você ganhe nada, fazendo o favor que Ele te propôs. Pelo contrário, Ele espera que você seja um servo e permaneça fiel à sua palavra. Porque a maior recompensa que eu e você vão receber, irmãos, não é o homem que vai te dar, não é a igreja que vai te dar, não é lá fora que vai te dar, não são os aplausos que vão te dar. A maior riqueza que você vai receber de Deus vai ser um dia poder estar ao seu lado, colocando aos seus pés tudo aquilo que você recebeu dele. Esse é o grande privilégio de você estar aqui hoje, ser escolhido por Deus para viver o projeto de Deus. Não é o meu projeto. Não é o que eu idealizo, não é o que eu imagino, não é o que eu arquiteto, não é o que eu planejo, mas é aquilo que eu tiro da minha vida e dou disponibilidade para que Deus me use. Deus te escolheu, irmão, e deu para você poder e autoridade para você ser usado no nome dEle. Nossa, nenhum amém. Deus te escolheu, vou falar de novo, Deus te escolheu, te deu poder e autoridade para que você seja usado no nome dEle. Você precisa determinar para que as coisas aconteçam. O profeta sabia exatamente qual era o papel dele. E a Bíblia é bem clara, credes em Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Você vê que no texto aqui não fala que o povo tinha medo. Não fala que o povo está desorientado, que o povo está em pânico. Quem ficou em pânico foi o rei. Talvez ele precisasse de ajuda. Mas o profeta, ele tinha paz, ele tinha tanta paz que ele falou, eu não vou nem sair daqui. Porque o que Deus vai fazer não precisa da minha pessoa. Não precisa do meu nome. Não precisa da minha fama. Precisa que Ele haja onde Ele precisa agir. E eu preciso começar a entender, irmãos, os projetos de Deus na minha vida. Eu não preciso aparecer, o meu nome não tem que aparecer. Eu preciso apenas ser o intermediário para que o homem alcance Jesus. Porque quando o homem alcança Jesus, ele alcança a oportunidade de estar um dia no céu. Mas Naamã não tinha esse entendimento. E aí ele vai analisar o ambiente. Ele era um general. Então ele era uma pessoa de extrema inteligência, eu acredito. Estrategista, alguém de boa capacidade analítica. E ele vai fazer o quê? Ele vai olhar o rio. Ele olha o rio, olha a margem do rio. Ele olha a dificuldade de se chegar no rio. Não tinha uma escadinha para chegar no rio, não tinha um barranco. Talvez para entrar no rio já tinha que mergulhar. O texto não fala como que ele entrou na água, mas fala que era na água que ele receberia a cura. E a Bíblia diz que ele analisa e ele não vê na água, ele não vê naquele rio, ele não vê naquele ambiente, ele não vê naquela circunstância algo favorável para um milagre. E às vezes é isso que tem acontecido na minha vida e na sua, irmãos. Você tem olhado as suas situações, você tem olhado o que você tem feito, e às vezes você não vê na situação, no ambiente, a possibilidade de um milagre. Mas eu vou te dizer algo, a possibilidade do milagre não está no ambiente, não está em mim, não está em você, a possibilidade do milagre está nele. Ele pode fazer tudo a hora que ele quer, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele só precisa que você creia nele, ele só precisa que você invista a sua vida, tempo nele. Eu não preciso de convocações, eu não preciso de anúncios, eu não preciso de nada. Jesus já falou, abre a tua porta do seu quarto, entra lá, ora, e Deus que vem em secreto te responderá. Hoje precisa convocar o povo para orar, irmão. Precisa convocar o povo para obedecer às coisas de Deus. Precisa convocar o povo para jejuar. Precisa convocar o povo para fazer as coisas. Precisa mandar no WhatsApp lá, leia a Bíblia. Precisa mandar no WhatsApp, olha, leia o texto tal. Faça isso, faça aquilo, irmãos. Deus te escolheu, te deu um nome para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. Não precisa de ordenação para isso, já foi dada a ordem. Eu te escolhi, te nomeei para que vades e dê fruto, e o seu fruto permaneça. É a sua recompensa, é colhida pelo seu plantar. E Deus hoje veio aqui te chamar para, é tempo de você hoje começar a plantar.
Não vai colher se não plantar. Muitos não têm aqui colhido porque não plantou. E hoje quer receber. Não vai receber. Não pelo seu poder, não pela sua autoridade, não pela sua capacidade. Hoje todos nós recebemos pela graça dele. Ninguém merecia estar no céu, merecia? Merecia ou não? Não? Mas Deus escolheu você. Te nomeou. Te deu o Espírito Santo para que você vá e dê fruto. E o seu fruto permaneça. Já parou para pensar que glória que é isso? Deus, para e pense, irmão. Deus que é soberano, que é eterno, que é onipresente, que é onipotente, que é onisciente, que é transcendente. Aquele que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Que a Bíblia diz que o céu é o seu trono, né? E a terra é o escabelo dos seus pés. É o banquinho onde ele põe o pé para descansar. Agora pare e pensa que Deus ele te selecionou. Deu um zoom em você aqui, ó. E te achou. E falou, esse daqui não merece. Esse daqui devia morrer no fogo do inferno. Mas não, meu filho foi lá na cruz, entregou a sua vida, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de um dia morar com ele lá no céu. Foi para isso que Deus te escolheu, irmão. Para que você vá e dê fruto. 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 Quanto tempo você está na casa de Deus, você precisa frutificar, irmão. Talvez se você, pastor, eu cheguei hoje é o primeiro dia. Não tem problema. A frutificação, ela é a recompensa do plantar. Talvez você chegou hoje pela primeira vez aqui, Deus está plantando em você hoje uma palavra para que você cresça, frutifique e entenda que Deus te escolheu, te deu um nome que é igual ao dele, é um nome sobre todo nome. Quando você fala do nome de Jesus, irmãos, você está falando do poder de Deus na terra. E aí tudo precisa se sujeitar a esse nome. No livro de Filipenses falou isso, né? Que Deus deu um nome para ele como uma recompensa pelo seu sacrifício na cruz, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Ele tem que ser a coisa mais preciosa da sua vida, irmão. Tem que ser a coisa... Às vezes eu pergunto às vezes na aula, né? O que é Deus para você? Deus é tudo para mim. Perguntar aqui, Deus é tudo para mim. Mas o que é que a gente tem oferecido para ele? É tudo. Quando teve o primeiro homicídio na Bíblia, todo mundo sabe, né? Caim matou Abel. Mas é interessante o texto, porque a Bíblia diz assim, que Caim, ele matou Abel. Mas antes disso, a Bíblia diz assim, que eles se apresentaram diante de Deus para oferecer uma oferta. Não fala qual oferta foi melhor, nem fala qual oferta foi pior. Fala apenas da oferta que Deus recebeu. Mas Caim entendeu aquilo lá como uma crítica de Deus, como Deus não tivesse recebido. Talvez ele não tivesse preparado o melhor, talvez não foi a melhor adoração, talvez ele não tivesse preparado a melhor oferta. Mas quando Deus encontra com Caim, Deus não pergunta para ele da oferta. Deus não pergunta para ele do que ele ofereceu. Deus não pergunta dos animais que ele cuidava. Deus pergunta para ele, onde está o teu irmão? Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente vem para a igreja, vem para oferecer uma adoração, vem para oferecer uma oferta a Deus. Mas se você não estiver preocupado, irmãos, onde está o seu irmão? Onde você está cuidando do seu irmão? O que você está fazendo pelo seu irmão? O que é que nós estamos apresentando para Deus?
Deus poderia ter falado para ele, olha, cadê a tua oferta? Por que ela não foi digna? Deus não estava preocupado com isso. Deus estava preocupado, cadê o teu irmão? Cadê a tua visão? Cadê a tua preocupação? Para de se preocupar com o seu eu. É isso que ele queria falar para Caim. A mesma coisa Deus queria falar para Naamã. Não é o seu jeito, não é a sua capacidade, não é analisando o rio, vendo que o rio está sujo, que a água ali talvez seja muito profunda. Não, você precisa mergulhar. A ordem dada é essa, é você mergulhar. E olha, não é uma vez não, 7 vezes. Mas ele pondera, o rio é sujo. Não poderia ter tirado eu, não poderia ter feito isso lá na minha cidade. Lá o rio é mais limpo, talvez lá é mais raso, talvez lá é mais fácil de entrar, talvez tenha até uma escadinha. Não! A ordem dada precisa ser cumprida. Mas em nenhum momento, irmãos, o que eu acho fantástico no texto é isso, em nenhum momento o profeta vai lá falar. É ele falando. É quem quer a solução querendo indicar como o outro tem que fazer. Mas com Deus, irmão, não é assim que funciona. Deus, ele é soberano, irmão. A vontade dele é plena e absoluta. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos estar aqui para viver isso. Sabe por quê? Porque a gente acha que Deus é tudo para nós, mas a gente não se entrega para Ele por completo. E se não morrer a sua vontade, irmãos, a sua vida com Deus não terá um desenrolar, um desenvolver. A gente tem visto isso na quarta-feira. Né? Quantas coisas Deus tem falado ali de situações. Né? E na quarta-feira passada eu estava falando sobre a igreja perseguida. Hoje, no planeta, uma pesquisa que saiu medida até setembro de 2023, no ano passado. Nós temos 365 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos violentamente no planeta. Você está sendo perseguido aí? Quem está sendo perseguido aí? Não, vocês estão tranquilos? Olha que vida boa. Mas tem gente morrendo por causa do Evangelho. O continente que mais é pregado o Evangelho, que é a África, né, onde mais se envia missionários, é o que mais persegue. É um dos que mais persegue. E lá não pode nem abrir a Bíblia, nem ter Bíblia. Né? As Bíblias que tem lá, elas chegam via contrabando. Né? E é bem dificultoso, porque não pode nem se falar de Jesus. Não se pode nem apresentar Jesus em praça pública. Não pode nem ler a Bíblia em praça pública. Não pode nem ler a Bíblia em voz alta. Mas eles morrem para que pessoas tenham a oportunidade de ter um versículo para ler. Eles morrem pelas pessoas terem a oportunidade de conhecer um Jesus que é verdadeiro, que é fiel, que é justo. Não se importam de entregar a sua própria carne, mas eles se entregam para que aqueles que não conheceram tenham a oportunidade de conhecer. É a mesma coisa que Jesus fez por mim e você, irmãos. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter a oportunidade de conhecer a Deus como Ele é. Não nos discursos, não nas teologias, não nas teorias, mas Deus como Ele é na sua essência. Porque Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E nós precisamos hoje, irmãos, a minha palavra, João 3, versículo 7 e 8. Um homem se apresentou diante de Jesus, um fariseu, chamado Nicodemos. E ele se apresenta diante de Jesus e fala, Jesus, o que farei eu para herdar os céus? O que farei eu para herdar o reino dos céus? Eu ouvi que a sua pregação, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eu quero participar desse reino. Eu quero estar nesse reino. Eu quero saber qual é o caminho desse reino. Como é que eu chego nesse reino? Como é que eu entro nesse reino? E Jesus fala para ele bem simples. Fala, a receita é simples.
É que eu falei pessoal do batismo, né? É necessário nascer de novo. E eu falei pessoal do batismo, no dia 9, vocês vão saber o que é nascer de novo. Né? Porque eu perguntei para eles, o que é batismo? É morrer para o mundo e nascer para Cristo. Eu falei, morrer mesmo? É, morrer mesmo. Eu falei, então é o seguinte, é 5 minutos debaixo da água, segurando até ter certeza que você morreu mesmo. Né? Já que o recorde é 7 minutos, né? Ninguém duraria isso daqui, né? É até morrer. Aí quando você morrer mesmo, tiver certeza, acabou a bolinha, a gente ressuscita você e você é uma nova criatura. O pessoal, misericórdia, pastor. Quase que metade desistiu do batismo. E eu falei, mas a realidade da vida é assim. Se você não entregar sua vida por completo, você não é um servo por completo. A gente não entrega o nosso tempo, irmãos. A gente não vem na quarta-feira, precisa convocar para você vir numa sexta-feira. Precisa convocar. O culto que está anunciado não vem. O culto está anunciado no domingo, não vem, é feriado, vou passear. Nada contra o passeio, viagem, né? Tire férias. Só não tire ano sabático, né? Porque isso não está na Bíblia. É só isso. Mas é para nós entender, irmãos, como que Deus funciona. Como que é a dimensão de Deus, porque às vezes a gente não entende aquilo que a gente vive. Quantas vezes você já ouviu falar do Senhor? Quantas vezes você já ouviu falar que você precisa nascer de novo? Que você precisa mudar suas atitudes, mudar o seu pensamento, mudar o seu coração? E a gente continua insistindo no nosso jeito. A gente está acomodado, irmãos, no nosso jeito. E Deus hoje quer dar um despertar em você. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É isso que diz a palavra. Desperta, igreja, desperta hoje, porque Deus tem uma obra grandiosa para fazer na sua vida, e Ele precisa que você esteja pronto, apto para executá-la. O Naamã aqui, ele não estava apto, não estava pronto, muito menos conhecia Deus. Mas ele fez uma coisa que é o exemplo para nós como cristãos. Ele obedeceu a ordem. Mesmo contrariado, ele foi cumprir a ordem. Ele recebeu uma orientação de quem não tinha nenhuma orientação para dar. Chegou o soldado dele e falou assim, olha, se ele pedisse alguma coisa difícil para você, você não ia fazer? Se Deus colocasse um preço na salvação hoje, você não ia pagar? E ele falou, eu pago. Então eu vou lá. Então vai lá. Vai lá, Naamã. Vai lá mergulhar no rio. E a Bíblia diz que ele foi. E não precisou do profeta lá. O que eu acho fantástico no texto é isso. Não precisou do profeta fazer aquilo extraordinário. Não precisou ninguém interceder de forma milagrosa. Ele nem era crente. Talvez ele recebeu o milagre pela obediência, não pela fé, né? E a Bíblia diz que ele foi. Não tinha ninguém lá para mostrar o ritual. Não tinha ninguém lá para falar, olha, está agora o Naamã mergulhando na água. E agora vamos clamar a Deus, e ele vai, igual foi Elias lá com os profetas. Não, não teve nada disso. Sabe por que não teve nada disso? Porque a ordem de Deus, ela é suficiente para que todos obedeçam. A ordem já tinha dado, vai lá, mergulha no rio. Porque Deus já tinha determinado que o milagre estava no rio. Sim ou não? Sim, o milagre estava lá. Se ele não mergulhasse lá, não ia acontecer nada. E ele mergulhou 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes. Foram 7 vezes. E a Bíblia diz que na última vez que ele levantou da água, a sua pele era como a de um bebê. Não precisa de rituais, irmão. Não precisa de coisas mirabolantes. Não precisa de campanha. Não precisa de corrente. Precisa de obediência à ordem. Quando Deus dá ordem, irmão, tudo tem que sujeitar. Sabe o que Deus está me falando aqui? Gente que está aqui hoje lutando com Deus, porque a ordem já foi dada e insiste em não fazer.
A ordem já foi dada, irmão. Vai fazer. Vai lá ver. Olha o que está além. Naamã se sujeitou por quê? Porque ele sabia, essa doença vai me matar. Vai me matar. Meu prazo de validade já foi dado. Não se durava muito tempo uma pessoa com lepra. Aliás, até hoje, né? Hoje, apesar que tem tratamento, né? Mas naquele tempo não tinha. O tratamento daquele tempo era se apresente diante do sacerdote ou diante do profeta. O que foi o que ele fez? E ele encontrou o quê? Cura. Ele encontrou um milagre. Ele estava olhando além. Olha, se eu for lá, eu vou ter mais anos de vida. Se eu for lá, eu vou ser curado. Se eu for lá, eu vou ser transformado. Se eu for lá, quando eu voltar, o nome de Deus vai ser glorificado. Olha, o meu Senhor pode até adorar o Deus dele, mas eu vou fazer um altar para eu adorar o Deus que pode todas as coisas. O Deus que me curou, o Deus que me exaltou, o Deus que me transformou, que mudou a minha história, que mudou a minha essência. E ele saiu de lá, irmãos do Rio, uma pessoa transformada. Quando você tem um encontro com Cristo de verdade, irmãos, você sujeita a sua vida para Ele, a sua vida precisa ser transformada. Mas a transformação só acontece se a entrega for completa. Por isso que ele tinha que mergulhar no rio. Porque se ele não afundasse totalmente, a sua vida totalmente não seria mudada. O problema é que nós aceitamos Jesus, irmãos, e queremos adaptar a igreja às minhas necessidades, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu interpreto. E na realidade, irmãos, é ao contrário. A ordem foi dada, foi instituída, e eu preciso me sujeitar. Por isso que Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e fugirá de vós. Porque o diabo, irmãos, ele já ouvi isso tantas vezes, né? O diabo não brinca de ser diabo. Nesse dia que a Fabiana falou aí, eu queria que você estivesse lá. Eu acordei assim, assustado. Né? Na primeira vez que eu acordei, eu fui dormir tarde esse dia aí. Eram umas 2 horas que eu fui dormir. Eu fiquei ouvindo 3 horas de pregação. Fiquei das 10 às 2 da manhã. Que é a hora que estava um silêncio, né? Aquela paz, todo mundo dormindo. E eu fiquei ali ouvindo, buscando coisas de Deus. Né? E aí, na hora que eu dormi, tanto que eu dormi com o celular, dormi com o controle da televisão, estava tudo comigo. O carregador do celular. Que eu ainda ia me preparar para dormir. Só que eu adormeci. E na hora que eu adormeci, que eu acordei assim assustado, né? Eu senti o diabo lá. E eu falei para Deus, falei, Senhor, e na hora que eu falei, Senhor, ele passou aqui assim, ó, na parede. Porque o meu quarto é bem estreito assim. Ele passou por trás de mim aqui, eu falei, você está aqui, então é nós. E aí eu levantei, e aí eu fui orando, desde do banheiro, minha casa é de comprido, né? Então eu vim cômodo a cômodo aqui, ó, até lá na porta. A sensação, irmãos, é horripilante. E aí eu peguei, na hora que eu senti paz, orei, tudo, achei que estava tranquilo, aí eu fui dormir. Aí eu coloquei o celular para carregar, eu preparei tudo, aí ajeitei. Aí olhei para a Fabiana, estava dormindo. Falei, então eu vou dormir. E na hora que eu acordei, irmão, eu acordei com um grito assim. André! Eu falei, sabe, um grito de pânico. Tanto que assim, eu pulei da cama. Eu já estava em pé assim, né? Meio... Eu não sabia de onde que vinha o grito, que eu achei que ela estava de pé. E na hora que eu levantei assim, que eu olhei, ela dormindo. Dormindo, tranquila. Falei, nossa, o que aconteceu, né? Aí na hora, eu vim no corredorzinho aqui já. E no meu corredor dá para ver tudo, né? Falei, mas você voltou aqui, então vamos lá. E foi de novo. Uma luta atrás da outra. E não é a primeira vez que isso acontece. Né? Não, e aí pior ainda. Eu terminei de orar, senti que estava tranquila, deitei. Aí eu deitei e falei, vou dormir agora, né? Só que a minha cama ela fica... Aqui tem uma janela, é a cama aqui, né? E daqui para cá é um corredor. Então eu deitei para cá, na hora que eu deitei, Deus falou assim, ele está aí ainda. Aí eu levantei e está na janela aqui assim. Quase de cara a cara. Só que ele está do lado de fora agora. Do lado de fora você pode ficar, mano. Aqui dentro você não pode. Aí fora você fala o que você quiser.
Isso não foi uma vez, não foi duas, não foi três, foram várias. Porque o diabo ele vem sempre para te afrontar, irmãos. É assim que às vezes a gente entende, e na realidade é o contrário. O diabo vem para te fortalecer. E o diabo vem para te levantar. Quantas vezes eu não orava de madrugada? Então agora você vai orar, você vai levantar, você vai orar agora, você vai orar por todo mundo da tua família, você vai orar por todo mundo pela tua casa, você vai orar por todos os seus bens, você vai orar por todas as coisas que estão na tua casa. Quando o diabo se apresenta, irmãos, significa que Deus está te chamando. Levanta, desperta, porque precisa orar, precisa clamar, precisa fazer alguma coisa. Porque do jeito que está, não adianta permanecer. O que acontece, irmão? Deus está te preparando para o que virá. É isso que às vezes a gente não entende, é o que virá. Hoje a gente está olhando para o mundo, a gente não tem entendimento do que está acontecendo, mas eu te garanto, irmãos, se prepare, porque o que virá ainda será pior do que você já enxergou hoje. Se você acha que hoje o mundo está terrível, imagina o que virá. Mas sabe qual é a glória disso? Deus estará comigo em todos os momentos. Ele nunca me deixou sozinho, Ele nunca me abandonou, Ele nunca mudou de lado. Mesmo quando eu peco, mesmo quando eu erro, Ele está lá. É isso que eu preciso vivenciar. Ele está lá. Na ordem dEle, Ele está lá. Na promessa dEle, Ele está lá. No seu arrependimento, Ele está lá. No seu pecado, Ele também está lá. E ainda bem que Ele não te condena por isso. Senão você não estaria mais lá, né? E Naamã teve esse entendimento. Ele não era crente, ele não servia a Deus, mas ele foi cumprir a ordem que Deus tinha dado. Se ele é o profeta de Deus, é Deus falando. Se você é escolhido de Deus, se você tem o Espírito Santo dentro de você, quando você fala, é Deus falando. Por isso, cuidado com aquilo que você fala. Não adianta a gente orar pelas crianças aqui se você amaldiçoá-las em casa. Não vai adiantar, porque a autoridade do pai e da mãe é superior à autoridade. Né? Deus ele se sujeita à sua própria palavra porque Ele falou. Então, se Ele deu autoridade para você, Ele não vai interferir na autoridade que você deu, que Ele te deu. Então, a primeira oração é sua. A primeira unção é sua. A primeira transformação da sua casa é sua. Se você é o homem, a responsabilidade maior é sua. Você é o sacerdote do seu lar. Você é o cabeça da tua casa. Essa autoridade não foi dada para você de maneira aleatória. Foi dada com poder e grande glória. Então determine e você vai ver o seu lar mudar. Não adianta lamentar. Lamentar não traz mudança. Lamentar traz dor. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, a Bíblia diz assim que o povo estava no deserto. Ele estava reclamando porque ele estava muito tempo no deserto e não tinha o que comer. E Deus mandou para eles maná. Quanto tempo eles comeram maná? Pensando enquanto vocês tomam água, enquanto vocês pensam. Quantos anos o povo comeu maná? Quantos anos o povo demorou comendo maná? Já colaram do pastor, né? 40 anos. Imagina você almoçando e jantando, tomando café da tarde, maná. É misericórdia. Quem não gosta de rotina, misericórdia. Fabiana é assim, eu não gosto de rotina. Se eu fizer arroz, feijão, carne num dia, no outro dia não pode ter carne. Tem que ser outra coisa. Se fizer outra coisa, no outro tem que ter outra. Não gosto de rotina. Eu já sou extremamente oposto. Para mim, eu como arroz, feijão e ovo todos os dias e não tenho problema nenhum. Então, misericórdia, né? Ainda como ovo no café da manhã também, deixa, não tem problema nenhum. Mas perceba, irmãos, que não foi um dia, não foi 2, não foi 3. 40 anos. Mas sabe o que é glorioso do maná?
que a porção dele era diária. Deus não dava o maná de ontem para você comer hoje. Não, hoje eu tenho um maná diferente. Hoje o maná é sabor picanha, né? Amanhã o maná é sabor galinha. Outro, não sei como é que funcionava, né, o cardápio, mas o que eu sei é que tudo Deus preparava novo diariamente. O que acontece, irmãos, é que a gente está 1 ano, 2, 3 anos na presença de Deus e a gente ainda não se acostumou com o maná. A gente não se acostumou com o maná, a gente quer escolher, mas se a gente entendesse que o maná é algo que Deus faz pessoalmente, diariamente, você daria mais atenção. Deus fazia o maná diariamente, pessoalmente. Quando eles acordavam, já estava tudo pronto. Ninguém precisava cozinhar o maná. Ninguém precisava preparar o maná. Não, a Bíblia diz que o maná ele caía do céu. Lá no livro de João fala que maná era o pão do céu que Deus tinha enviado. E Deus continua enviando o maná diariamente na nossa vida e a gente não tem reconhecido porque a gente não quer mais isso. Agora eu quero comer carne. Deus enviou carne, mas o maná continuou. A carne não ficou 40 anos, mas o maná ficou 40 anos. Deus ele atende a nossa oração? Atende, irmãos, mas o que nós precisamos entender, eu preciso atender a expectativa de Deus. É aí que eu queria chegar. Nós temos que atender a expectativa de Deus. Não ele a nossa. Hoje a gente tem vivido como se Deus... Ele tem que fazer as coisas porque eu sou servo dele. E é exatamente o contrário. Eu tenho que fazer as coisas para Deus porque eu sou servo dele. Talvez você não está entendendo o projeto de Deus, mas é exatamente isso. O culto aqui não é para Deus falar com você. O culto aqui é para você falar com Ele. É a adoração sua que tem que chegar. Não é aquilo que eu vou falar, não. É aquilo que você e eu viemos oferecer. Será que eu preparei o meu dia, acordei e falei, nossa, hoje é dia. Eu acordei no susto, né? Acordei, eu não passei bem a noite, vai pregar você. Eu acordei com essa palavra. E aí eu falei, Senhor, eu vou pregar o quê? Irmão, é tão assim, espetacular que assim, Senhor, eu vou pregar o quê? A Bíblia some da minha cabeça. Na hora, assim, ó, some. Tudo que eu conheço da Bíblia some. E eu falei, Senhor, eu preciso agora pregar. Você que tem que falar o que vai acontecer. Até falei para a Fabiana, você que é a mulher da palavra, me fala uma palavra aí para eu pregar hoje. Falei ou não falei? Aí até quando eu subi aqui, ela falou, você já tem palavra para pregar? Eu falei, tem. Aí eu fui lá na cantina, cheguei aqui na igreja. Imagina, desde a hora que eu acordei até eu chegar aqui na igreja, Deus não falou nada para mim. E eu tentei colocar hino, eu tentei orar, eu tentei pegar na Bíblia, pesquisar no celular. Nada funciona. Eu fui lá na cozinha, sentei e falei, deixa eu dar uma palavra aqui, Senhor. Aí veio uma palavra aqui. Nicodemos, precisa nascer de novo. Aí eu anotei aqui, mas eu não estava convencido que era isso. O Espírito Santo ele convence você de quanto Deus está falando. E aí eu peguei, eu abri a Bíblia, e Deus falou para mim assim, as pessoas hoje estão buscando presentes ao invés da minha glória. Eu falei, nossa, que não seja eu, né? Ela fala igual o Daniel falou para Nabucodonosor, a revelação desse sonho, espero que não seja para você nem para os seus amigos, mas que seja para os seus inimigos. E aí eu abri a palavra, e foi o que eu li, sobre Geazi. Continuando Naamã para chegar no Geazi. O Naamã sai da água, ele vai oferecer tudo aquilo que ele tem de melhor. Ele oferece riquezas, ele oferece melhores roupas, ele oferece tudo para Eliseu. Aí Eliseu se apresenta. É engraçado que o profeta se apresentou depois que o milagre aconteceu. Muitas vezes a gente quer buscar o profeta porque o profeta faça algo para que o milagre aconteça. E ao contrário, irmãos. É Deus que determina o milagre acontecer na minha vida e na sua. E quando o milagre acontecer, irmãos, recompense o Senhor.
Não precisa trazer oferta, fazer isso. Não, a sua adoração. Ele chega diante do profeta, o profeta fala assim, eu não quero nada. O profeta não podia pegar o dinheiro, o profeta não podia pegar as riquezas, o profeta não podia pegar os talentos de prata, os talentos de ouro, poderia pegar todas as coisas. Mas ele entendeu que o processo dele, irmãos, não era digno de riqueza, porque ele era um homem comum. Não foi ele que operou o milagre. Quem operou o milagre foi Deus. Então, todo o crédito tem que ser para ele. Então, Naamã fala assim, então tá bom, você não quer nada, tudo bem. Mas, quando eu chegar lá na minha terra, eu vou fazer o nome desse Deus ser conhecido. Quando eu chegar na minha terra, eu vou criar um altar para que ele seja adorado. Quando eu chegar na minha terra, a minha postura será diferente. Quando eu chegar na minha terra, eu não serei mais um doente, mas eu serei um curado. Quando eu chegar na minha terra, eu não serei mais alguém que não conhece a Deus, mas alguém que teve experiência com Ele. Eu não serei mais qualquer um, mas todo dia eu vou no altar para adorar o nome dEle. Será que Deus não fez nada na sua vida, irmãos, para que você tenha motivo de adorá-lo diariamente? Mas Geazi não estava preocupado com isso. Geazi estava preocupado com o quê? Opa, Deus operou, é justo receber. Fala para o seu irmão assim, quando... Não, mais forte. Quando existe a expressão eu acho, Deus não está nela. Deus não trabalha no achismo. Deus ele trabalha na convicção. Deus ele trabalha na certeza. Ou é ou não é. Ou serve ou não serve. Vai para o céu, não vai para o céu. Se arrepende, não se arrepende. Não existe meio arrependimento. Não existe arrependimento de culto. Existe arrependimento de vida. Porque quando eu me arrependo, quando eu nasço de novo, eu tenho uma transformação. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Deus está me falando aqui, me desafie. Que medo. Me desafie. Tem pessoas que quando eu falei, falou assim, mas e se eu orar e não acontecer? Deus falou, me desafie. Quer ver milagre? Me desafie. Quer ver Deus agir de forma extraordinária? Me desafie. Quer ver milagres acontecer onde não há saída? Me desafie. Quer ver coisas acontecerem de forma extraordinária? Me desafie. Porque tudo que tem acontecido no mundo, irmãos, Deus tem desafiado a humanidade a crer nele. Não sei se vocês viram, há 2 meses atrás, se cumpriu uma profecia do livro de Isaías. No livro de Isaías diz assim, porém um caminho no ermo e rios de água brotarão no deserto. Quem já ouviu essa palavra? Há 2 meses atrás, na Arábia Saudita, onde tem o maior deserto do mundo, onde lá eles importam a água a preço muito maior do que o barril do petróleo. Só para ter uma ideia, eles vendem o barril do petróleo a $50 e eles importam a água a $150. Ou seja, a água para eles é 3 vezes mais valiosa do que o petróleo que eles oferecem. E no meio do deserto, pesquisa na internet depois, no meio do deserto assim, do nada, jorrou uma fonte, extraordinária. E surgiu lá agora um rio. O rio, irmãos, ele é extremamente largo. Se eu não me engano, tem 6 quilômetros a sua largura. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela continua se cumprindo. Já tem rio no mar, já tem peixe no Mar Morto. É o mar mais salgado do planeta. Os cientistas falam que não existe nem a menor hipótese para a vida lá.
Mas, inexplicavelmente, por baixo do mar, surgiu um rio que tem uma correnteza de água doce. E os peixes estão por baixo de toda a salubridade. Então a natureza, irmãos, ela continua testificando, testemunhando dos projetos, dos prodígios de Deus. Não parou. Deus, ele não para de operar. Você está aqui hoje porque ele te deu o dom da vida. É só você parar para pensar. Essa semana eu estava pensando nisso. Eu estava pensando assim, o homem que eu fui num velório na semana passada. E eu saí do velório e depois e a pessoa, que foi a mãe do Márcio que faleceu, né? E aí eu estava com o Márcio sozinho, e eu estava conversando com ele, né? Difícil, né? E ele falou assim, ele falou um negócio que entrou como uma faca no meu coração. A gente estava conversando, eu estava falando para ele, né? E ele falou assim para mim, o homem não tem controle de nada. Ontem eu estava passeando e comprando presente para minha mãe, e hoje eu estou enterrando ela. E aquilo lá, eu precisava de consolo, não era ele, mas... E aquilo ficou na minha mente ali. E aí eu conversei com ele e tal, aí eu falei uma palavra para ele, ele me abraçou, chorou e tal. Eu fiquei ali sozinho, eu e ele, uma meia hora. E aí eu saí, aí eu fui embora. E depois eu comecei a pensar nisso, né? Na semana, no decorrer da semana, eu comecei a pensar, a gente não tem controle de nada. Eu não tenho controle nem da respiração, não sou eu que determino. A gente fala, o cérebro tem a capacidade de controlar todo o corpo, mas você controla a sua respiração? Você controla o seu batimento cardíaco? Você controla o fluxo de sangue que corre na sua veia? E eu fiquei pensando, falei, nossa, a gente acha que tem controle, acha que tem domínio, a gente tem controle e domínio de nada. O que dirá se daquilo que eu sou como pessoa, como estrutura física, eu não tenho domínio de nada? Que será do que está fora de mim? Que será que está além do meu controle? Que será que está além da minha preocupação, além da minha capacidade de compreender as coisas? E aí eu ouvi uma voz falar, é porque eu estou aqui. Ele tem o poder. Ele controla todas as coisas. Ele controla todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Eu acho que Deus é fantástico. Eu falo isso a Júlia, às vezes fica rindo. Pai, você fala umas coisas lá no púlpito. Irmãos, é porque é uma coisa tão extraordinária você analisar a dimensão do seu corpo. Né? Quem fez enfermagem, quem é médico, aí sabe do que eu estou falando. Né? A quantidade de célula que você tem no corpo, a quantidade de bactéria que você tem no seu corpo, né? A quantidade de micro-organismos vivos que você tem no seu corpo, tem mais células do que você tem no seu próprio corpo. Como é que você vai explicar esse tipo de coisa, esse nível de dimensão? E aí você começa a imaginar, começa a pensar, não dá. Mas aí quando você pega a Bíblia, você vai ler e fala, eu te vi. Quando ainda informe no seu ventre você era gerado. Todos os dias da sua vida eu escrevi no meu livro. Eu te vi quando você estava em oculto sendo formado. E eu te dei como profeta às nações. Para que toda palavra que saia da sua boca não caia por terra, mas ela se cumpra, porque tudo aquilo que eu determinei não volta para mim vazio. É só parar para pensar, irmãos. Salmo 147 diz assim que ele conta as estrelas do céu e as chama pelo seu nome diariamente. Consegue contar as estrelas do céu? A gente não consegue. A gente não consegue analisar as dimensões. Ontem eu estava até falando com a Fabiana, não sei de onde surgiu o assunto, né? Estava falando dos sumérios. Alguém já ouviu falar dos sumérios aqui? Não, a primeira nação, né, do planeta foi os sumérios. E eu falei para ela assim, você sabia que os sumérios conseguiam ver o Sol, a Lua, Júpiter e Saturno? E ela falou, olho nu? Eu falei, pois é. Foi tanto que os dias da semana, né, Saturno, né, o Saturday, né, é o dia do Saturno, Monday, dia da Lua, né, Sunday, que é o dia do Sol. Né? Então, o calendário testifica disso. E eu falei para ela, imagina como era o céu naquele tempo. Imagina, você conseguir ver os planetas, que hoje você precisa de equipamentos altamente sofisticados, né?
Mas é por quê? Porque o homem brincou de ser Deus e está aí a consequência. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos, é que o mais importante para mim e para você é nós estarmos na essência da vontade de Deus. Você não precisa de recompensas para fazer a obra de Deus. Você não precisa de presentes para fazer a obra de Deus. Você precisa aceitar que o maior prêmio é morar com Ele. Já pensou? O maior prêmio é você poder morar com Ele. O maior prêmio é você poder morar com Ele. E sabe o que acontece? A gente imagina isso como algo longe. Só que se você parar para pensar, Ele já mora dentro de você. Ele já mora dentro de você. Você apenas precisa dar liberdade para Ele agir, irmão. Você precisa dar liberdade e autoridade para que Ele haja. A Bíblia diz assim, esse eu vou ler, que eu gosto de ler a Bíblia. Diz assim, ô Jesus, eu preciso ter paz. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, seja como maná, se renove a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem, as coisas invisíveis, elas são eternas. O que diz esse texto? Pare de buscar recompensas aqui. Pare de buscar elogios aqui. Pare de buscar palco aqui. Porque tudo aquilo que eu e você precisamos receber, irmãos, é lá. Todo tesouro de verdade está lá. Toda a essência da vida está lá. Tudo aquilo que eu preciso para mudar lá e aqui está lá. Tudo aquilo que eu preciso que a minha vida seja modificada está lá. Tudo aquilo que eu preciso viver de milagres está lá. Tudo aquilo que eu preciso de necessidade de alcançar daqui está lá. Então busque as coisas de lá. O salmista falou, buscai as coisas que vêm do alto. O outro salmista falou, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme, ele não cochila, ele está atento com os olhos abertos todos os dias e todos os momentos da minha e da sua vida. Mesmo que você esteja dormindo, ele está lá. Se você está acordado, ele está lá. Você está trabalhando, ele está lá. Você está estudando, ele está lá. Você está vindo para a igreja, ele está lá. Você está aqui adorando a ele está aqui. Aleluia! Você tem que ter isso no seu coração, irmãos, e viver isso de verdade. Viver as coisas de Deus. Ele está te chamando hoje para que você viva as coisas que Ele tem preparado para você. Oh, glória! É para você que Jesus morreu na cruz. É por você que Ele sacrificou a sua vida. É por você que Ele derramou o sangue dEle. É por você que Ele apanhou, foi castigado. É por você que Ele recebeu uma coroa de espinho. É por você que Ele não reclamou. É por você que Ele orou e intercedeu para que você um dia pudesse morar com Ele para sempre lá no céu. Oh, glória! É por Ele. Porque dele e por Ele são todas as coisas. O Geazi, que andava com o profeta, que conhecia o Deus do profeta, ele conhecia o Deus de ouvir falar. Alguns ele conheceu até de vivenciar, mas ele não conhecia a Deus na sua essência. Eu acho o texto fantástico que quando Geazi, o profeta não quis a recompensa, né?
E Geazi achou muito desperdício. Falou, não, vamos pegar e dar para os pobres. Né? O pessoal que gosta de ajudar Deus aí, cuidado, hein? Não, vamos ajudar, vamos, né? Foi igual Judas, né? Nossa, gastando dinheiro desse, né? Para perfumar Jesus, que isso? Podia ter vendido isso daqui e dar para os pobres. Foi lá e pegou. Falou, ainda mentiu ainda. Sabe o que é? O meu Senhor se arrependeu. Ó, ainda pôs o nome do profeta em xeque, né? O meu Senhor se arrependeu. Ele falou que precisa dar tudo, não, dá só um pouquinho. E a gente leva de volta. E Naamã, irmão, ele foi curado. Ele foi transformado. Ele foi renovado. Então, para ele, se levasse a roupa dele, estava tranquilo. Porque quando ele se entregou no rio, ele se entregou de verdade. E ele creu na promessa e a promessa se cumpriu. Então ele daria tudo o que ele tivesse. E aí o Geazi pegou lá e falou, o profeta se arrependeu lá, dá para mim aqui que eu... Aí se escondeu no meio do caminho e chega lá na casa do profeta tranquilo. Chegou até cantando um louvor, né? Vai ver que ele era do ministério, né? Chegou lá cantando. E o profeta, irmão, por isso que eu falo, quando você ouve uma palavra, creia. O profeta chegou, ô Geazi, tudo bom? Como é que você está? Tranquilo? Da onde que você veio? Essa pergunta me leva a algumas reflexões. Da onde que ele veio, talvez signifique que ele não estava no lugar onde ele deveria estar. Certo? E aí ele responde. Eu estava ali, no campo ali, estava dando um rolezinho aí só para dar uma conferida aqui nas coisas que a gente tem. Dá uma olhada aqui se tem algum tribuloso aí querendo fazer alguma coisa. Estamos olhando aqui se o diabo não está invadindo a cerca aqui. Estou aqui na intercessão aqui, que eu fui convocado para estar no dia 7 aqui, então eu estava lá já com os irmãos. E aí eu acho a palavra do profeta fantástica. Porventura, não foi o meu coração contigo a encontrar aquele homem que voltou para te encontrar? Certamente Geazi estava no lugar errado. E aí Deus tem um presente para quem está no lugar errado, né? Ele falou, Geazi, você queria uma recompensa? Você queria um prêmio? Você queria um presente? O que Deus fez não foi suficiente? Então tudo aquilo que estava no Naamã, que ele deixou no rio, pode pegar, porque faz parte do espólio também. E a Bíblia diz que ele pegou os bens, pegou as riquezas de Naamã, mas também pegou a sua doença. Então, irmãos, quando a gente está no projeto de Deus, quando você aceitou Jesus e falou para Ele que você quer mudar de vida, você fez um voto com Ele, um pacto com Ele. E Ele não volta atrás no pacto. Ele não volta atrás porque você muda de lado às vezes. Ele não volta atrás porque você erra. Ele não volta atrás porque você peca. Para Deus não existe segunda chance. Sabia disso? Não existe segunda chance com o Senhor? Porque Deus, Ele sempre te perdoa quando você arrepende. E aí é como se nada tivesse acontecido. É sempre a primeira chance. Eu vivo lá no Salmo 103, diz que Ele joga nossos pecados lá no mar do esquecimento. E que o amor de Cristo, Ele cobre uma multidão de pecados. E o amor dele é o vínculo da perfeição. Mas a maior recompensa para mim e para você não é receber nada de Deus, a não ser a salvação. É isso que Deus quer que você dê valor, na salvação. Esse foi o maior presente, é o maior prêmio e a maior recompensa que eu e você podemos adquirir. Ser salvo. E isso não te custará nada, porque Ele já morreu na cruz por mim e por você.
E só precisa que você permaneça naquilo que você foi chamado. Porque Ele te escolheu. Ele te deu um novo nome. Para que você vá e dê fruto. E o seu fruto permaneça. E o seu fruto permaneça. Que fruto que é esse, pastor? É o fruto que você recebeu. O Espírito Santo. Deus te escolheu, te nomeou, para que você vá e o fruto do Espírito Santo não permaneça só em você, mas que seja acompanhado e multiplicado nos demais. Por isso que quando Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo, e ele falou assim, eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Jesus falou, não, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Porque todo aquele que é escolhido de Deus é como o vento. Não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, mas ele cumpre a missão que lhe foi designada. Deus está te falando hoje, irmão. Cumpra a missão que você foi designado. Qual é a missão? Ide por todo mundo. E multiplicai aquilo que você recebeu de graça. Salvação. Palavra. Disponibilidade de Deus. Já pensou se a gente orasse e Deus estivesse ocupado? Não, só um minuto que eu estou em reunião com os anjos aqui. Peraí, a gente precisa discutir aqui se a gente vai fazer o Apocalipse agora ou daqui a pouco. Né, fazer a reunião aqui. Não, peraí, eu vou chamar os 24 anciãos aqui, que eles são anciãos já há muito tempo, né? Imagina, deve ter mais de 2000 anos já de ancião. Vou fazer a reunião com os anciãos aqui para a gente ver agora se a gente vai abrir o selo agora, se deixa para manda os cavalos agora. É assim que acontece? Não. A Bíblia é bem clara. Se você orar, a hora que for, Ele te ouve. Palavra para mim e para você hoje. É necessário cumprir o projeto de Deus na terra. E o escolhido foi você. Fala para o seu irmão, o escolhido. Não, mais forte. Fala, o escolhido foi você. Fala, boa sorte. Aleluia, é assim mesmo. Ó, louco. Se liga aí, hein? Você, Fabiano. Então receba, hein? Tá falando 2 vezes, então receba. Amém, irmãos? Amém? Comece a colocar na sua vida, irmãos, um tempinho. Né? Eu fiz um projeto com o pessoal do batismo. Né? Falei, desafio para vocês. Orar 1 minuto por dia e ler 1 versículo por dia. Só isso. Aí eles falam, pastor, é muito pouco. É muito pouco, mas assim, uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Né? Não adianta eu querer viajar lá para Israel se eu não consigo nem chegar no aeroporto. Não adianta. E aí eu falei para eles, você vai ver que na primeira semana vai ser 1 minuto, depois vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, você não vai estar nem contando, porque estar na presença de Deus te leva para outra dimensão. Quando você está na presença de Deus, não tem preocupação. Não tem olhar no relógio. Não tem ser religioso. Porque a Bíblia é bem clara. Quando eu me apresento diante de Deus, eu me apresento para Ele como se eu estivesse nu. Títulos não servem para nada. É só a presença. Mas 1 minuto, porque alguém já 1 minuto é fácil, né? Então, é 1 minuto sem oração do bom dia, né?
Tem o pessoal que faz a oração do bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, bom dia Pai, abençoa meu dia. Fui. Estou 33 anos na igreja, não conheço bem os truques. Tem oração para almoçar, né? Tem oração para jantar e oração para dormir. Eu falei, fora essas, faz 1 minuto. Esse 1 minuto é oração de relacionamento. Aí eles falaram, então é fácil, pastor. Eu falei, é 1 minuto você orando e umas 10 horas você esperando Deus para responder. Fica a dica. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer orar, com Deus aí. A gente quer orar, irmãos, para cumprir uma obrigação. Vou vir aqui no dia 7, que eu sou pastor, né? Se eu não vir, vai pegar mal. É melhor não vir. Eu quero vir aqui, porque nesse dia, se marcar um dia especial, Deus vai falar comigo de forma sobrenatural. É assim que tem que ser a minha oração. Quando eu dobrar o meu joelho, eu tenho que entender que aquele que pode todas as coisas, ele vai parar aquele momento só para me ouvir. Já parou para pensar nisso? Ele está parando tudo que ele está fazendo só para te ouvir. Ele tem essa habilidade para fazer com todo mundo ao mesmo tempo, né? Nós não. Mas ele para te ouvir. Ele para te ouvir. Ele para te ouvir. Ele para te ouvir. Então pare para falar com ele. Então pare para ouvi-lo. Pare para que ele te encha de forma sobrenatural. Talvez a pessoa vai falar para mim assim, pastor, eu vou sair daqui, não aconteceu nada extraordinário, sobrenatural na tua vida. Então lembra do versículo. Não atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Você não está vendo, mas Deus, Ele está fazendo algo extraordinário no reino espiritual para que você deixe de ser um anônimo para ser alguém conhecido, digno de estar aqui na palavra. Não colocaram o nome da menina, não colocaram a sua descendência, não colocaram a sua genealogia, mas colocaram ela aqui para falar assim, tinha uma menina que tinha poder para fazer a diferença na vida de um reino. Se Deus tem o poder para fazer isso através da vida de uma menina, que dirá na sua? Jovem, adulto, idoso, não importa a sua idade, importa a sua disponibilidade. Fala para o seu irmão, está pronto? Não, está muito fraco isso daí. Fala, está pronto? Está pronto? Não, dá um grito na orelha dele, fala, está pronto? Dá a mão para o seu irmão. Vamos lembrar da história de Caim primeiro, né? Onde está seu irmão? Segura e fala, está do meu lado. Fala, está do meu lado. Bom, então tá bom. Então, como funciona o reino de Deus, irmão? Quando você vai pedir alguma coisa para você, que você quer receber rapidamente, você ora pelo seu irmão. Sabia? Pode ler na Bíblia lá. Então você vai orar, ver quem está do seu lado aí. Se você não conhece, pergunta o nome dele. Como você chama? Larissa. Ela é Larissa. Todo mundo já se conhece? Todo mundo já se conhece aí? Amém? Então você vai orar por ele. Deus vai começar a usar a sua vida para abençoar quem está do lado. Para você começar a aprender como é que funciona o reino. Você vai orar para quem está do seu lado. Eu estou na ponta. Olha para quem está atrás aí, pergunta o nome. Né? Os espertos querem orar para um só? Não. Para orar pelo par. Se você estiver sozinho, ou o último da fila, pode orar por mim, que não sobrou ninguém aqui. Amém? Então pode orar. Ô glória! Tua igreja clama, Senhor.
Alabaxanabacalambaçu, decanta alabaçurianda alabas. Alabaxanabacalabaçu, decanta alabaçurianda alabas. Em nome de Jesus, Senhor, como foi ministrar na Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, nós intercedemos uns pelos outros, Senhor. E que não seja, Pai, aleatório, não seja, Senhor, porque foi pedido, porque foi ordenado, mas que seja, Senhor, porque hoje nós estamos aqui querendo, Senhor, cumprir, Senhor, a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, perdoa os nossos erros, Senhor, perdoa as nossas mentiras, perdoa, Senhor, nossas traições, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor comece a fazer de nós uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja eficaz, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tira todo vício. Pai, em nome de Jesus, tira as comissões dos ouvidos. Pai, em nome de Jesus, toda mentira do diabo, Pai. Em nome, seja colocada por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Começa a fazer algo novo na Tua igreja. Desperta os jovens, Senhor. Desperta, Senhor, aquele que dorme. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é quem iluminará. Então, em nome de Jesus, Senhor, comece a despertar a Tua igreja. Desperta o Teu povo, Senhor, porque o Teu povo está precisando, Senhor, de líderes. Está precisando, Senhor, de salvos. Está precisando, Senhor, de pessoas, ó Pai, fiéis, leais, Senhor, disponíveis, Senhor, para o reino. Pai, em nome de Jesus, coloca, Senhor, no Teu povo interesse, Senhor, de ler a Tua palavra. Coloca nele, Senhor, o interesse de Te conhecer, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles comecem a orar, Senhor, por si só. Que eles comecem, Senhor, a ter vontade de falar contigo. Que eles comecem a ter, Senhor, vontade, Senhor, de falar contigo. Que eles comecem, Senhor, a ter vontade de falar contigo, ó Pai. Que o Senhor dê a eles experiência. Que o Senhor dê a eles, Senhor, crescimento. Que o Senhor dê a eles, Senhor, desenvolvimento. Que o Senhor dê a eles, Senhor, maturidade. Que o Senhor dê a eles, Senhor, experiência, Pai. Em nome de Jesus, começa a despertar a Tua igreja, Senhor. Começa a despertar o Teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus, tira todo vício. Em nome de Jesus, todo vício. Em nome de Jesus, seja aniquilado, ó Pai. Em nome de Jesus, toda a palavra, Senhor, no reino espiritual, Senhor. Toda a palavra lançada contra o Teu povo, lançada contra a Tua igreja, Senhor. Lançada contra este lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, caia por terra, Pai. Em nome de Jesus, que todo agir maligno, Senhor, da vida da Tua igreja, Senhor, seja retirado, ó Pai. Que o Teu povo possa sair daqui em paz. Que o Seu povo possa sair daqui, ó Senhor, transformado, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, tirar o Seu povo daqui, Senhor, renovado, fortalecido, Senhor. Em nome de Jesus, aptos, ó Pai, para uma nova história. Aptos, Senhor, para um novo reino. Aptos, Senhor, para uma disponibilidade, Senhor, de trabalhar, ó Pai. Em nome de Jesus. Desperta, Senhor, o Teu povo, ó Pai. Desperta, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que todo, Senhor, agir de Satanás, Senhor, contra os lares, contra as famílias. Pai, em nome de Jesus. Seja colocado por terra agora, ó Pai. Em nome de Jesus. Paz, em nome de Jesus, que Deus coloque sobre vocês a autoridade, Senhor, em nome de Jesus, para que a palavra, Senhor, que sai da boca deles, seja, Senhor, poderosa para aniquilar, seja poderosa, Senhor, para desfazer, Senhor, as obras do diabo, Pai, em nome de Jesus, que foi para isso que a Tua igreja foi chamada, Pai, para desfazer as obras do diabo, Senhor. Então, em nome de Jesus, que hoje, Senhor, seja o marco de um novo tempo nessa casa, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que a Tua presença aqui, ó Pai, seja abundante. Pai, que a Tua presença, Senhor, seja, Senhor, superior a todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus. Que não haja, Senhor, preocupações. Que não haja, Senhor, abalos. Que não haja, Senhor, angústias. Mas em nome de Jesus, Senhor, que a Tua igreja esteja preocupada com o reino, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha levantar, Senhor, a levantar, ó Pai, os ministérios, Senhor, que estão parados, em nome dos chamados, Senhor, que já foram definidos, ó Pai, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, a Tua igreja e derrama sobre eles, Senhor, algo novo, ó Pai, para que eles possam experimentar qual seja a boa medida, Senhor, com a boa, perfeita vontade do Senhor sobre a vida de cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance os lares, ó Pai. Que o Senhor alcance aquele que não está aqui. Que o Senhor alcance aquele que está viajando, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha visitá-los com poder e glória, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.
Fortalece a tua igreja, ó Pai. Fortalece o teu povo, Senhor. Dá vigor àquele que está cansado, ó Pai. Tira, Senhor, todo cansaço, ó Pai. É por isso que a tua palavra diz que não desfalecemos, mas permanecemos em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Que os sonhos, ó Pai, que os projetos, Senhor, que os ideais, ó Pai, estejam alinhados contigo hoje, em nome de Jesus. Que seja um dia, Senhor, novo, que seja um dia de experiência, de novidade, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, deixe de ser, Senhor, uma pessoa, Senhor, só falada, mas que ela seja uma pessoa física dentro de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome que é sobre todo nome. No nome que é sobre todo nome. No nome que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Aquele que é soberano. Aquele que é eterno. Aquele que é glorioso, aquele que é santo, 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 aquele que a terra inteira está cheia da sua glória. Vai em nome de Jesus, desperta o teu povo, ó Pai, desperta o teu povo, Senhor. Senhor, aqueles que têm carro, ó Pai, que quando entrarem no carro, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença possa entrar naquele lugar, ó Pai, em nome de Jesus, que o pecado que está ali dentro, ó Pai, seja retirado agora, que o vício que está lá, ó Pai, seja retirado em nome de Jesus. Senhor, visita os lares agora, ó Pai, em nome de Jesus, coloca sentinelas naquele lugar, Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada casa aqui, oh Deus, em nome de Jesus, é isso mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a batalha hoje está sendo travada, ó Pai, mas os Teus anjos, Senhor, estão nesse lugar. Os Teus anjos estão enviando, Senhor, para guerrear, ó Pai. Então, em nome de Jesus, visita cada lar, Senhor. Em nome de Jesus, todo demônio que está escondido, ó Pai, está no oculto, Senhor. Em nome de Jesus, ilumine, Senhor. Mostre para os Teus anjos, para que eles sejam retirados de lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, dá ânimo, Pai. Dá ânimo, Senhor. Dá ânimo, Pai. Dá ânimo, Senhor. Dá ânimo, Senhor. Dá ânimo, Senhor. Dá ânimo, Senhor. Não é o tempo de perder a esperança, é tempo de permanecer. Pai, em nome de Jesus, coloque esse sentimento na tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. E quando eles chegarem, Senhor, nos seus trabalhos, Senhor, nas suas casas, ó Pai, nas suas escolas, Senhor, onde pisar a planta do pé, ó Pai, em nome de Jesus, que possa ser aquele lugar impactado pela Tua presença que está na vida da Tua igreja hoje. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos acrescentar fé hoje, em nome de Jesus, que o Teu povo possa crer, Senhor, no sobrenatural, que o seu povo possa crer na palavra que foi lançada, assim como Naamã creu e obedeceu, ó Pai, mesmo que a circunstância fosse adversa, mesmo, Senhor, que o habitar não fosse legal, mesmo que o rio estivesse sujo, mesmo que as condições não fossem favoráveis, permaneça na palavra que foi lançada sobre você, porque um milagre acontecerá, em nome de Jesus, Senhor. Faça algo novo na tua igreja, desperte esse povo, Senhor, para que eles possam crer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Queria que vocês sentissem a batalha aqui, irmão. Sentia assim, ó, tinha casas com demônio mesmo. Deus colocou sentinela na porta, assim, ó. Parou lá. Cheguei. O poder da sua casa ser abençoada está em você. Demônios dentro de carros. Deus está tirando hoje. Tem vícios que você pratica dentro do seu carro.
Deus quer que você mude a sua vida hoje. Cuidado com a música que você ouve. Cuidado com o som que você toca. Cuidado com o caminho que você passa. Aleluia. Queria que você sentisse, irmão. Você visse, assim. Eu vou dizer, hein? Tudo isso que o diabo se levanta é porque a vitória que Deus está preparando para a sua vida é extraordinária. Se você começar a determinar, você vai ver a sua família restaurada. Você vai ver o filho desviado voltar, você vai ver o marido se converter, você vai ver vidas serem transformadas, porque você está orando, você está se posicionando, você está determinando, e você, homem da sua casa, a responsabilidade de Deus está falando hoje é sua. Se não muda, é porque você não muda. Então mude hoje. Traga a boa palavra você. Traga a boa palavra eu. A autoridade está em você. O diabo não tem mais poder do que você na sua casa. Não tem. Ele pode até aparecer lá. Você levanta. Erga a sua voz. E ele vai cair por terra em nome de Jesus. Eu vi uma batalha muito grande por lares, irmão. Mas muito grande mesmo, assim. Nossa, eu estou morrendo nas costas. Parecia que eu estava tomando umas pauladas aqui. Ó, eu estou cansado. Que é oração de guerra. Então não se intimide. Olha, Deus está querendo fazer hoje de você, irmão, algo extraordinário, novo, diferente de tudo que você já viu. Você precisa tomar posse. Você precisa crer. Precisa determinar na sua casa. Fica doente na sua casa, determina a cura lá. Ah, mas eu não sou médico. Não tem problema. O poder da palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Se você determinar, vai acontecer, irmão. Deus hoje quer que você creia. Se você determinar, vai acontecer. Ah, pastor, mas eu cheguei hoje e não sei nem orar. Determina e vai acontecer. Tão engraçado, irmão. Você vê assim, eu vi porta de casa assim, ó. Porta de casa assim, ó. O anjo chegando assim. Se apresentando. Parando bem na porta assim, ó. Para controlar quem entra e quem sai. Quem pode entrar, quem não pode entrar. Quem tem o que fazer lá e quem não tem o que fazer lá. Eu vi filho desviado voltando para a casa do pai. Eu vi alguém que estava longe assim e estava voltando. Porque filho desviado ou uma pessoa desviada não é igual a ovelha perdida. O desviado, ele sabe o caminho, é ele que tem que voltar. Tá? Por isso que o poder da palavra está em você, pai. Está em você, sacerdote do seu lar. Amém? O diabo não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Não prevalecerá. E você é a igreja. Então não deixe ele prevalecer. Lute. Lute pelo que é teu. Que o diabo quer roubar. Mas Deus veio te dar. E te dá em abundância. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?